paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Hoje eu vou falar do livro de Mateus, a partir do capítulo 24, versículo 3, o princípio das dores, sobre a vinda de Jesus Cristo. Diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque, amados, quando eu era criança, a minha mãe já falava assim, o mundo só vai acabar quando tudo estiver em paz. Enquanto o mundo estiver em guerra, Jesus não volta. Então, são duas coisas que fala até aqui na Bíblia também, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. E quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então Jesus volta, aí então virá o fim. Por isso que ele diz aqui, mas ainda não é o fim, porque o mundo só vai acabar quando o mundo falar assim, houve paz. Quando falar assim, houve paz, e for pregado o Evangelho a toda criatura, toda a humanidade, então Jesus Cristo volta. E por quê que Jesus só volta quando for pregado o Evangelho a toda a humanidade? Para que não fique nenhuma pessoa sem a oportunidade de alcançar a salvação. Você vê que quanto mais tempo passa, mais as pessoas, mais número de evangélicos aumenta, né? Você vê que quando eu era criança, né, uns 30 anos atrás, eu quase não ouvia falar de evangélicos, de igrejas. E de uns 30 anos para cá, começou o número de igrejas, muitas pessoas se convertendo, né? E cada dia que passa, você vê que são mais o número de evangélicos. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque está se aproximando a vinda de Jesus Cristo. E diz mais: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus Cristo. Você vê que existe o Satanás, ele odeia as pessoas que são de Jesus, né? As pessoas são odiadas sem motivo, assim como Jesus Cristo foi odiado sem motivo quando crucificaram ele. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Até os escolhidos serão enganados, viu, amados? Por isso que você tem que estar sempre com a palavra de Deus, sempre lendo a palavra de Deus para você não ser enganado. Porque você vê que o Satanás, ele sabe a palavra de Deus também. Mas ele sabe para quê? Para distorcer. Para quando, por exemplo, a ovelha vai na igreja, ouve o pastor pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus verdadeira, o pastor ali se empenhando para ganhar, para salvar aquela ovelhinha de Jesus. Mas aí o diabo,
ele usa as pessoas, os servos dele, para distorcer a palavra que o pastor pregou, para você não entender e você não ser salvo. Então, quando uma pessoa vir falar para você contra a palavra de Deus, por exemplo, um pastor pregou algo na igreja, com base na palavra de Deus, e leu a Bíblia para você, te ensinou. Aí vem uma pessoa e fala, não, mas não é bem assim. Aí vem falar exatamente uma coisa que não condiz com o que está na palavra de Deus. Muitas vezes essa pessoa nunca nem botou o pé numa igreja evangélica e aí quer falar para você que não é daquele jeito, quer distorcer a palavra de Deus. Esse é o papel de Satanás, para você não ser salvo. Então você fica bem apercebido, não te deixa enganar, viu? Não se deixa enganar não, porque para você não ser enganado, você tem que sempre estar com a palavra de Deus lendo. Porque esse aqui é o único livro da verdade. Você lendo ele, você jamais será enganado por ninguém. Tanto que o pastor, quando ele prega a palavra de Deus, ele lê e mostra na Bíblia para você, capítulo, versículo. Como eu estou lendo aqui, ó, eu falo versículo, capítulo tal, versículo tal. Para você ir lá e conferir e ver que realmente é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a mente de Cristo. Então diz assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações. Então virá o fim. Então, amado, como eu falei para você ainda agora, que Jesus Cristo só volta quando for pregado o evangelho a toda a humanidade. E por que Deus faz isso? Para que a pessoa tenha a oportunidade de alcançar a salvação. Para depois ela não falar, mas eu não sabia. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus. Por isso que ele dá a oportunidade de ele só voltar quando todo mundo saber da palavra de Deus, pregado o evangelho. Porque aí ele dá o livre-arbítrio, né? Se você aceitar, você será salvo. E se não, será condenado, como diz na palavra de Deus no livro de Marcos. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, é algo que só você pode decidir. Só você e ninguém mais pode decidir por você. Então, amados, como fala mais aqui também na Bíblia, ó, no capítulo de Tessalonicenses, versículo 5 diz assim, ó, a vinda do Senhor é certa e repentina. Repentina é o quê? De repente. É igual no tempo de Noé, ele estava construindo a arca e ninguém acreditava que o mundo ia acabar com água. E quando aconteceu foi de repente. Choveu durante 40 dias, 40 noites, e acabou com tudo. Só não acabou com a arca de Noé, né? Os que estavam na arca. Então, só que dessa vez o mundo não vai acabar com água, ele vai acabar com fogo. E também aqui na Bíblia diz assim, ó, irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, exatamente isso que eu disse ainda agora, e que quando eu era criança, minha mãe falou para mim. Ela falou, filha, o mundo, enquanto
Jesus Cristo ele só volta quando falar assim, houve paz, aí ele volta. E você pode conferir isso no livro de 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. Diz assim, ó: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, ele mesmo fala que será como um ladrão a vinda de Jesus. Porque você não está esperando um ladrão, né? Você não está esperando um ladrão, como diz na Bíblia, né? Então, o Jesus vai voltar quando ninguém estiver esperando. E vai ser no abrir e fechar de olhos. Você piscou, já aconteceu. E também diz que estarão dois no campo e será levado um e deixado o outro. Esse levado é o arrebatamento. Jesus Cristo, na volta de Jesus, que vai ser num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, vai estar duas pessoas no campo, duas pessoas, e de repente a pessoa vai olhar e falar, ai, cadê fulano, cadê cicrano? Já está lá a glória com Jesus Cristo. Amados, a gente tem que aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Porque esse assunto, ele é muito... Não dá para falar só em 15 minutos. Por isso que eu tenho que continuar em outro vídeo. Tá bom? Então, Deus abençoe e fica com Deus.